Agora nós vamos tratar aqui do conceito de constituição. Eu vou começar com constitucional, essa sequência de vídeos, porque eu odeio constitucional, eu acho extremamente chato. Então vamos começar por aquilo que é mais chato, que a gente não desanima no decorrer da sequência de vídeos. Conceito de constituição, existem basicamente três. Há o conceito sociológico, o conceito político e o conceito jurídico de constituição. O conceito sociológico é a análise de onde de fato surge esse poder e como ele se porta na sociedade, ignorando a formalidade. Então, por exemplo, sobre uma análise sociológica, o que é a constituição de um morro, vamos supor aqui um exemplo, do Rio de Janeiro, coordenado por uma facção? Qual é a constituição lá? Você pensar, está em território brasileiro, então é a Constituição Brasileira de 88. Errado. Do ponto de vista sociológico, a Constituição é o poder em exercício naquele local. A autoridade policial tem acesso àquele local? Não. As leis brasileiras chegam até as pessoas daquele local? Não. O que o governo diz ou não diz para aquelas pessoas faz mais diferença do que aquilo que a facção local está dizendo? Não. O poder da facção exercido naquele local é muito maior. Então a constituição local é a própria facção. E as palavras e regras da facção, que podem não ser escritas, podem ser ordens verbais, pode ser um conjunto de costumes locais. Essa seria a constituição da perspectiva sociológica daquele local. Já a perspectiva política da Constituição seria também uma análise de origem da constitucional, de uma perspectiva onde a Constituição é o exercício do poder político. Então, qual era o poder político em 88? Quais eram os candidatos, quais eram os deputados, quais eram os partidos políticos? A Constituição é uma manifestação política daqueles grupos. E aqueles grupos determinaram aquilo que viria a ser esse conjunto de regras basilares da sociedade. Da perspectiva jurídica, que aí a gente vai partir mais para o ponto de vista de Hans Kelsen, a Constituição é o topo da pirâmide da legislação. Se você tem uma regra que prevalece sobre todas as outras, essa regra tem grande chance de ser, então, parte da Constituição. Por exemplo, digamos que eu tenho uma lei que determina que o Estado não pode obrigar você a adquirir qualquer tipo de bem. E aí algum deputado cria uma lei que diz que você é obrigado a ter um cavalo dentro da sua casa. E aí você processa, ou entra aí com processo contra o Estado, contra a autoridade policial ou qualquer ente da administração que tente te forçar a ter um cavalo em casa, dizendo que, olha, tem uma regra anterior que diz que o Estado não pode obrigar ninguém a comprar nada, e eu não quero comprar um cavalo. Se prevalecer o entendimento de que, de fato, você não tem que ter um cavalo, porque a regra anterior dizia que você não é obrigado a comprar nada e que o Estado não pode te obrigar a comprar as coisas, então essa regra anterior era parte da Constituição, porque ela é basilar, ela prevalece sobre as outras, e nenhuma das outras leis tem autoridade ou capacidade de se sustentar se elas fogem do escopo dessa lei primordial, dessa lei basilar. Então Hans Kelsen desenha uma pirâmide, na qual no topo está a Constituição, nada no país pode contrariar a Constituição, e embaixo estão as leis específicas, as leis ordinárias, e depois aquilo que é de costume, jurisprudência, etc. Então, repetindo, da análise sociológica, o que é a Constituição? A Constituição é o poder sendo exercido naquele local e naquele tempo. Independentemente se tem um papel onde está escrito essas coisas, se tem um órgão legítimo ou não, não interessa. O que interessa é quem consegue exercer o poder. A Constituição, do ponto de vista político, é que a Constituição é a manifestação máxima do poder político que estava vigente no momento do estabelecimento dessa Constituição, enquanto da perspectiva jurídica, o conceito de Constituição é a norma basilar, é a norma que prevalece sobre todas as outras e sustenta todas as outras, porque as próprias leis são sustentadas e exercidas e mantidas por um Estado legitimado por essa própria norma e por essa própria Constituição. Então ela, ao mesmo tempo que é a base, ela é o topo. Esses são os três conceitos de Constituição: o conceito sociológico, político e jurídico.